pode se tornar justo diante de Deus? As Escrituras têm a resposta para essa pergunta. Gálatas capítulo 3, verso 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo escreveu esta carta combatendo os mestres judaizantes que estavam transtornando o evangelho de Cristo e ensinando salvação pelas obras em guardar a lei moral de Deus. E o apóstolo Paulo então refuta esses mestres, esses ensinadores judeus que estavam trazendo problema para as igrejas da Galácia, ali na Ásia Menor. E ele diz, e é evidente, e é claro, é perceptível, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela lei ninguém, nenhum homem tem capacidade moral, espiritual, completamente, perfeitamente guardar a lei de Deus, alcançando uma justiça perfeita e agradando a Deus. Nenhum homem é capaz. Primeiro, porque a nossa condição a nossa condição espiritual após o nascimento é de depravação total, incapacidade moral e espiritual de fazer qualquer bem que agrade a Deus. Nós somos ensinados no Salmo 51, através do Salmo de Davi, que no 51, verso 5, desde o ventre nós nascemos em pecado. Eis que iniquidade fui formado e em pecado minha mãe me gerou. Minha mãe me gerou em pecado. No nascimento carnal nós herdamos a natureza caída de Adão, a incapacidade moral e espiritual de buscar a Deus. Isaías, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que desde a planta do pé ao da cabeça não há coisa sã. O homem está completamente arruinado, em estado de miséria e pecado, em condições espirituais. E ele não pode, de maneira nenhuma, praticar uma justiça que agrade a Deus. As nossas obras de justiça são como pecados luminosos. E o nosso Senhor Jesus diz ainda no João capítulo 6, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Aí mostra esse texto também, que a incapacidade do homem é total. Não há nenhum bem no homem, não há nenhuma capacidade espiritual para buscar a Deus. O homem tem um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Só quem conhece esse coração é Deus. Então o homem está incapaz de guardar a lei por essa incapacidade espiritual. Ele herdou no nascimento as consequências do pecado original, a incapacidade, a alienação total. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esses são os ensinamentos de Paulo no capítulo 3 de Romanos. O homem não pode entender a Deus porque a sua mente está em treva, escuridão. O pecado afetou a mente, as suas vontades, afeições. E ele não tem capacidade nenhuma de guardar a lei de Deus e dessa forma, então, alcançar aquela justiça perfeita e completa. Primeiro, o apóstolo diz aqui que a lei revela os nossos pecados. Ele diz, logo, para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das nossas transgressões. E nós vamos encontrar também em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. A lei foi dada para revelar a nossa natureza pecaminosa, revelar os nossos pecados. A lei é como um espelho que mostra como nós estamos diante de Deus. Então, ele diz aqui, nenhum homem nascido de mulher, nascido em pecado, conseguiu alcançar a justiça pela lei. Capítulo 3 de Romanos, versículo 19, Paulo diz, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui nós estamos diante de mais uma passagem que mostra que o homem não tem capacidade nenhuma de guardar a lei e dessa forma
alcançar uma justiça perfeita e completa.